É bem comum quando eu vou numa escola, as crianças me perguntarem qual dos protetores é o meu favorito. E eu sempre dou a mesma resposta. A gente que cria personagens, a gente não pode ter um personagem favorito. Porque se a gente tem um personagem favorito, a gente começa a desenhar esse personagem melhor do que os outros. E isso fica evidente no desenho. Dá para você ver quando que alguém está desenhando um personagem com um pouco mais de qualidade do que os outros. E uma forma que eu encontro para desenhar todos os personagens da mesma forma, com a qualidade e o que fique evidente ali que eu gosto de todos eles, porque eu gosto de todos os meus personagens, é ficar constantemente evoluindo os personagens, sempre desenhando. À medida que o tempo vai passando, é comum você aprender novas técnicas, desenvolver novas posições dinâmicas para os personagens. E isso é muito bom para você poder treinar. Mas no meio dos personagens, dos protetores, alguns personagens são predadores e outros não. E é normal as crianças, o público no geral, gostar mais de predadores do que de personagens que são presas, por exemplo. Você assiste um filme, por exemplo, Jurassic Park, todo mundo gosta do T-Rex ou gosta do Indominus Rex, mas são poucos que prestam um pouco mais de atenção para os herbívoros, por exemplo. O Tatu Canastra, ele tá nessa classificação. Ele não é um animal que oferece nenhum tipo de risco para ninguém. Ele não é um predador como uma onça pintada, por exemplo, mas ele tem características muito interessantes. E o Blindado, que é o personagem que eu criei com base no Tatu Canastra, a principal habilidade dele é a invulnerabilidade e a força também. Os membros do Tatu Canastra são poderosíssimos, tanto que ele cava túneis com a força dos braços e das unhas. E ele tem aquela carapaça protetora dele que eu acho muito legal. Então eu queria equilibrar um pouco, tanto ter personagens que são predadores, como o lobo-guará, o tigre, a onça pintada, todos esses estão lá na equipe. Mas eu queria deixar um espaço para personagens como o Tatu Canastra, o Mico-Leão Dourado, e mostrar que, olha, esses personagens que às vezes você não presta muita atenção, esses animais que muitas vezes você não presta atenção, eles dão ótimos personagens. Mas eu sempre tento trabalhar o visual dele para que fique bem irado, assim, e as crianças costumam gostar bastante assim dele. E esse último desenho que eu fiz do Blindado aqui, eu resolvi fazer algumas alterações na anatomia dele para ele ficar ainda mais interessante. Foi muito bom poder parar um tempo para trabalhar nisso, para poder criar esses detalhes. Eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo para todos os criadores, assim, olha, de vez em quando, você que tem vários personagens, ou um personagem que seja, faça uma pausa de tempos em tempos para você poder trabalhar essa evolução do personagem. Eles precisam, merecem, e você vai ganhar muito mais, porque nas horas que você faz isso, nos momentos em que você trabalha nisso, muitas ideias costumam surgir, pelo menos comigo é assim. Enquanto eu estava trabalhando nessa arte aqui, e eu estava pensando sobre a história dele, eu já criei esse personagem já há muitos anos, ele já está comigo já há bastante tempo. E eu comecei a pensar na história dele, no que eu podia contribuir ainda mais. Então ele é muito rico, tem muitas coisas da personalidade dele que precisam vir à tona. E eu ainda não tive essa chance de mostrar isso ainda.
Aí eu pensei, eu acho que tá na hora assim de começar a abordar mais essa parte da personalidade dele, não só os poderes, mas alguns dos poderes dele tem muito a ver com essa personalidade dele. Ele tem essa aparência cascuda e eu quero poder mostrar um contraste dessa aparência rústica, cascuda, forte dele, com esse coração bacana que ele tem, assim, que apesar da aparência ele tem uma cara muito amistosa. Ele não é assim ele não é como o Sabre, por exemplo, que é o tigre, né? Ele não é como o Sabre. O Sabre tem aquela aparência carrancuda porque ele é um tigre siberiano, e os tigres são meio mal-humorados, assim, todo felino é um pouco meio mal-humorado, mas Tatu Canastra não. Mas ele tem esse detalhe na vida dele que é sempre de cavar, ficar intocado. E só que ele não é um Tatu Canastra comum, né? Ele é um Tatu Canastra humanoide, e poder fazer um contraste dessa personalidade dele com os poderes e mostrar talvez um detalhe da vida dele saindo de dentro da concha, né? Saindo de dentro do buraco, ele se mostrando. Isso é muito bom porque cria uma afinidade com o leitor, cria uma empatia. E se tem uma coisa que as pessoas adoram numa boa história, é poder se identificar com os personagens. Isso é muito bom. Eu estou sempre buscando isso. Eu acho que é uma coisa que eu quero muito, e eu acho que as pessoas precisam e querem isso também. Olá, hidronautas! Aqui é o Lupo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tamo junto!